Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta série chamada Pergunte ao Especialista. Toda última segunda-feira do mês eu trago para vocês as informações sobre as perguntas que vocês fizeram aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida que você queira que eu responda, coloque aqui para mim com a seguinte observação: doutora, me responda esta, : e a sua pergunta. Eu vou trazer para vocês essas respostas sobre essas situações que vocês têm vivido, sobre dor crônica, sobre disfunção temporomandibular, dor na parte da face, cabeça, pescoço, zumbido no ouvido, estalido articular. O que você tiver de dúvida nesta situação, desta área chamada DTM, me questione aqui, eu trago para vocês na última segunda-feira de cada mês, combinado? Para quem não me conhece, que está conhecendo este canal pela primeira vez, meu nome é Lucy França, eu sou cirurgiã dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e trago aqui, neste canal, informações para que vocês tenham uma vida mais leve e sem dor. Então nós vamos pegar aqui a primeira pergunta de hoje que eu vou responder para vocês. Doutora, me dá uma opinião. Já fui em vários médicos, otorrinolaringologista, cardiologista, neurologista, mas eu tô com uma dor no ouvido, na face, nos olhos, na nuca e na musculatura. A dor de cabeça é constante e também na garganta. Mas os médicos falam que é enxaqueca e essa dor é muito diferente, porque não tem infecção. Mas eu acho que pode ser um músculo, um nervo ou algo após a extração de um siso. Pode ter acontecido isso? A gente tem várias questões nesta pergunta aqui. Primeira característica é que pacientes de dor crônica geralmente andam de médico em médico tentando achar a sua saída. É sofrido, é custoso e quanto mais demora para fazer o diagnóstico, maior a possibilidade de sim você ter uma dor crônica. O que esta pessoa aqui está vivendo? Ela está vivendo uma dor crônica. Ela tem enxaqueca? Pode ser. Ela tem DTM? Muito provavelmente. Ela tem alterações cervicais, face, cabeça? Possivelmente sim. E então, qual é a nossa ajuda para esta pergunta? Qual é a característica que eu preciso te dar? Possivelmente você tem uma enxaqueca sim, mas você não tem só uma enxaqueca. E a enxaqueca é uma síndrome. E ela pode ter situações chamadas comórbidas. O que seria isso? Outras situações que estão acontecendo junto com ela. Se sua dor for unilateral, latejante, ela tem uma característica sim de enxaqueca. Porém, você pode também ter uma disfunção temporomandibular junto com essa enxaqueca. E não é incomum, além da questão da DTM, da enxaqueca, você também ter um problema na parte cervical. E aí? Aí você está tentando buscar uma solução para o seu problema e na verdade você nem sabe qual é o seu diagnóstico. Então a primeira coisa que precisa ser feito é um bom diagnóstico. Um profissional da dor vai conseguir te resolver isto. Um neurologista especialista em dor de cabeça, nós chamamos de cefaliatra. Procure um cefaliatra para realmente verificar a sua enxaqueca, se é uma enxaqueca. Você vai no otorrino porque você acredita ser uma questão otológica pelo sintoma que você tem. Se o otorrino descartou a possibilidade de ser algo do ouvido, vamos pensar num profissional de dor, da disfunção temporomandibular, que são dentistas, especialistas na área de dor, que vão poder fazer sim uma avaliação sua para verificar se essa questão no ouvido não tem a ver com a sua DTM. A DTM também é uma síndrome. A DTM não é um fator só, são várias características que em conjunto vão desencadear uma dor. Então o que acontece? Vocês ficam pulando de profissional em profissional, muitas vezes sem o diagnóstico. E é isso que faz o sofrimento acontecer. É isso que faz aumentar o seu problema. É isso que faz expandir o seu medo e a dor. Por quê? Eu já falei no vídeo anterior que a dor aumenta
A ansiedade. E a ansiedade aumenta a dor. O medo gera ansiedade e a ansiedade influencia na dor e você fica no ciclo vicioso. Então, no seu caso aqui, o que eu posso te dizer? Procure um profissional que te dê segurança para fazer o seu diagnóstico. Você pode ter uma enxaqueca? Sim, você pode ter uma enxaqueca. Você comenta de infecção. Infecção é outra história. Extração de um siso pode sim trazer alguns efeitos secundários a uma extração de siso, mas não há tanto tempo assim. Teria que avaliar, não posso dizer que não. É possível sim que tenha alguma influência nesse momento que você fez, mas para gerar tudo isso, não foi a extração do teu siso. Pode ter desencadeado, pode ter trazido algo a mais aí, mas não é da extração do siso, ok? Então vamos fazer o seguinte, procure um profissional ou um cefaliatra, um médico, neurologista, especialista em dor de cabeça ou um cirurgião dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Daí, a partir deste diagnóstico feito por um desses dois profissionais, você sim vai entender qual é o passo seguinte. Quem mais pode te ajudar? Qual outro profissional vai te ajudar? São eles que vão definir. Mas inicialmente você precisa de um diagnóstico. Combinado? Se tiver mais pergunta, manda aqui que a gente continua esta conversa. Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje. Doutora, a senhora nos traz luz e entendimento da DTM. Que bom, esse é o meu objetivo, trazer luz e entendimento para vocês. Até meses atrás, eu não tinha compreensão e não sabia que existia dor orofacial e de maneira crônica. Isso é importantíssimo. Como a senhora coloca, achava que era algo passageiro, iria passar. Convivia com o sofrimento diário, esperando que num determinado dia, por milagre, iria desaparecer. Olha que relato lindo, gente! Com seus vídeos, hoje tenho a compreensão de todo o processo. Procurei um renomado bucomaxilofacial. Aqui tem uma questão que eu quero falar com vocês. Mas é bem como a senhora coloca. O profissional não tem entendimento da extensão do problema. O bucomaxilofacial é um excelente profissional na área dele, mas ele não estuda disfunção temporomandibular. Ok? É isso que eu preciso deixar claro para vocês. A grande maioria das pessoas que têm DTM buscam o bucomaxilofacial porque foi criado uma convenção de que pelo nome bucomaxilofacial parece ser este o profissional que eu preciso buscar quando eu tenho uma DTM, mas não. Na odontologia existe uma especialidade específica que estuda dor e não é o bucomaxilofacial. O bucomaxilo é excelente, gente. Eles são profissionais que fazem um estudo profundo da área deles, que fazem cirurgias lindas, mas não é o especialista em ATM ou em dor. Combinado? Isso é muito relevante. Ele continua. O profissional da cirurgia sempre está focado na mecânica e no procedimento cirúrgico e assim não resolveu o meu problema. Com seus vídeos consegui entender o processo todo. A vida deixa de ter prazer, alegria, a dor que me acompanha o tempo todo. Às vezes tento dormir à tarde para fugir da dor. A vida perde o brilho. Quantas pessoas estão vivendo assim? Esse relato foi magnífico, eu trouxe para vocês porque muitas pessoas que vivem com dor estão vivendo exatamente isso aqui. A vida sem brilho, sem esperança, sem saber para onde eu vou, o que eu tenho que fazer afinal? E ele continua. É complicado. Os dias com essa dor constante e insuportável. Sou uma síntese de quase tudo que a senhora coloca nos vídeos que eu vi. Gratidão pela generosidade de nos trazer conhecimento e mostrar o caminho a seguir para voltar a ter uma vida plena e com prazer. Muito obrigada por esse teu relato. Olha que importante, gente. Uma grande informação que eu tenho trazido para vocês, quando vocês colocam aí para mim, doutora, me ajude. Eu preciso deixar uma coisa bem clara. Quem vai te ajudar é você mesmo. Eu posso te orientar de como você deve seguir os passos para você se ajudar. Isso se chama autorresponsabilidade. Diferentemente de outras doenças, na disfunção temporomandibular e na dor crônica, você precisa entender o que está acontecendo com o teu corpo. Você precisa embarcar com a gente para que nós possamos te orientar e você se ajudar. A partir do momento que você compreende o que está acontecendo e as influências das situações gerais, físicas
e emocionais sobre a sua dor, você começa a dar o passo. Isto é super importante deixar claro aqui. Com os vídeos eu tenho trazido esta ideia para vocês, de que a dor incomoda, tira o prazer de viver, a dor atrapalha demais. E aí você corre, como a pergunta anterior, corre até não querer mais, tentando encontrar alguém e você fica perdido. E nós precisamos dizer, existe sim um caminho que com conhecimento, com a sua dedicação e com a sua vontade de fazer mudança, você consegue embarcar conosco e nós conseguimos te mostrar o caminho, ok? Isto é importante. Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Doutora, passei pelo dentista, vírgula, pelo bucomaxilo. Entendem? Bons profissionais, mas percebi que não tenho entendimento sobre DTM. Cansei de tomar relaxante muscular e analgésico e buscaram o achismo. Poucos falam em DTM. Dor orofacial nem cogitam. E aí vai se sofrendo, sofrendo. Só quem tem essa dor sabe como a vida fica difícil. A senhora trouxe luz e entendimento da complexidade e as interações do problema. Preciso me livrar disso para ter vida. É o segundo relato que fala nessa questão que não está tendo vida. Gente, isso é muito sério. Como que uma disfunção temporomandibular, como que uma dor crônica tira o seu prazer de viver? Tira. Eu trabalho com isso todos os dias. E aí? Você tenta buscar um profissional para resolver o teu problema e você joga a responsabilidade para a cura do teu problema para o profissional dizendo, agora resolve para mim. Só que está acontecendo na sua vida uma situação muitas vezes complexa que chegou nessa situação de dor. E daí vem o meu convite a vocês de entenderem o que está acontecendo na sua vida, o que você precisa mudar de hábitos que já estão enraizados aí, como você pode fazer para reorganizar, para parar de ter dor. Vocês estão dispostos a isso? Se estiverem dispostos a isso, escreva aqui embaixo que eu tenho um outro convite para fazer para vocês, que eu vou fazer no final desse vídeo. Combinado? Vamos lá. Boa noite, doutora. Tenho DTM, faço exercícios fisioterápicos para a região orofacial. Gostaria de saber se é normal ter fadiga muscular no pescoço após as sessões de fisioterapia. Esta fadiga é do lado esquerdo. Sinto que o músculo esternocleidomastoideu, esse músculo do pescoço, sempre está tenso com pontos gatilhos. Essa pessoa aqui já sabe o que está acontecendo com ela. E a fadiga acontece muito forte no pescoço e na região do externo, do lado esquerdo. Parece que fica até complicado para respirar. O músculo não tem a mesma força do que o do lado direito. Mastigo muito do lado direito e o fisioterapeuta me diz que quando eu sorrio, a bochecha do lado esquerdo fica tremendo. Me parece fraqueza muscular. Como evitar essas crises de fadiga? Então, vamos lá. Músculo é um elástico, certo? Músculo, ele é treinável. Vocês sabem disso. Vocês vão para academia a primeira vez fazer musculação de bíceps, de quadríceps, e vocês chegam lá, fazem a musculação e no dia seguinte vocês estão o quê? Mortos, cansados, doloridos. Normal? Nós estamos trabalhando numa musculatura que estava parada e de repente começou a mexer. Vai dar dor? Sim. E na DTM a mesma coisa? Também. Por isso que nós precisamos começar devagar, com exercícios específicos e depois aumentando. Nunca vamos começar o trabalho muscular com exercícios de força. Negativo. Nós vamos começar com exercícios de relaxamento e alongamento dessa musculatura. E depois nós vamos pensar no exercício mais de força, depois que o músculo estiver preparado. Pensem comigo. Vamos lá. O que é isso que ela colocou aqui de ponto gatilho miofacial? Isso é importante que vocês saibam. Nosso músculo, qualquer músculo do corpo todo, tá? Ele é um elástico. Então, vocês vão pensar comigo da seguinte forma. Você tem um elástico de 5 centímetros e você estica esse elástico até 15 centímetros, ok? 5, esticou, 15.
Porém, quando você utiliza esse músculo demais e você gerou nesse músculo algo chamado ponto gatilho miofascial, que para quem nunca ouviu falar disso, é um nó no teu músculo, ok? Um nó. Então o teu músculo tem um nó. Se você passar a mão, vamos pôr num lugar bem fácil de encontrar o nó. Sabe aquela, quando você passa a mão aqui, você fala, nossa, meu nervo embolou? Não é o nervo que embolou, é teu músculo. E quando você tem essa bolinha no músculo, o teu músculo tem um nó. Se o teu músculo de 5, que eu falei que tinha 5 centímetros, ele tem 5 centímetros e você tem um nó, ele vai esticar novamente para 15 centímetros. Quando você estica ele vai chegar em 15? Não chega. Por quê? Porque ele tem um nó, ele está encurtado. Por isso que algumas pessoas vão ter limitação de abertura de boca, não por problema na articulação, mas problema no nó no músculo. Nossa, doutora, eu abria bastante, agora eu abro pouco. Daí você vai passar a mão aqui e você fala, meu Deus, tá cheio de nó. Que são esses nós? Ponto gatilho miofascial. Perfeito? Daí entra, você colocou para mim aqui os exercícios, mas você não me colocou qual exercício. Então, eu não sei dizer qual exercício. Então, é o exercício que está te gerando cansaço? Se for um exercício de fortalecimento e você ainda não alongou, você ainda não relaxou esse músculo, vai doer e não é o correto. Então, quando eu passo para vocês alguns exercícios aqui no YouTube, eu sou muito cautelosa, tá? Por quê? Porque se você tiver com um problema ativo e você fizer um exercício de fortalecimento, você vai piorar a tua situação. E não é isso que eu quero que vocês tenham aqui. Eu quero que vocês tenham solução, resolução. Eu quero que vocês tenham benefícios. Então nós temos que cuidar dos exercícios. Uma boa orientação é possível, até mesmo à distância. Mas você precisa ser coordenado, você precisa ser orientado por um profissional que entenda o que está acontecendo com o seu corpo. Combinado? Então, nesse caso aqui, você me perguntou o que eu devo fazer para evitar essa fadiga. Você precisa conversar com o profissional que te passou essa informação, se realmente esse é o exercício ideal para você. Ou continua aqui assistindo os meus vídeos, ou venha para os workshops que eu tenho feito para ensinar vocês como vocês devem agir. E assim, você vai aprendendo como você pode fazer para não ter disfunção temporomandibular. Combinado, gente? Hoje são essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Então, se você tem interesse em ter alguma das suas perguntas comentadas aqui na última segunda-feira do mês, mande a sua pergunta aqui embaixo com a observação: doutora, responda a minha pergunta. E eu vou responder isso para você. Combinado? Se você já está inscrito aqui no canal, não deixe de dar o seu like, porque isso faz com que a distribuição do vídeo atinja outras pessoas. E ajude o YouTube, gente. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que sentem dor. É importante, informação é prevenção. Informação evita que você tenha dor. E se você já tem, você começa a ter uma luz, um caminho para não ter dor. Até o próximo vídeo.